Mundial dos Estados Unidos. E o que é que o Manuel já falou aqui no início do programa da desilusão que foram para si os três grandes nesta época? O que é que lhe parece que o Benfica e o Porto, à luz daquilo que fizeram esta época, podem conseguir de positivo neste Mundial de Clubes? O Benfica mantém praticamente os mesmos jogadores, né? O Porto manteve os mesmos jogadores, mas fez um campeonato péssimo, uma Taça de Portugal péssima, só ganhou a Supertaça. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é César, eu sou argentino e vou estar trazendo para vocês informações como que o pessoal está reagindo aí, questões seleção brasileira e futebol brasileiro. Qual é a sua opinião? Deixa seu comentário e bora ver. William Gomes diz que é possível ao Porto sonhar e chegar longe no Mundial de Clubes. O extremo brasileiro elogiou Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o primeiro adversário do Porto na competição. Reportagem dos enviados especiais da RTP, João Pedro Silva e Pedro Miguel Gomes. O Palmeiras é o primeiro adversário do Porto neste Mundial e quem fez lá a formação foi William Gomes. O extremo brasileiro conhece bem o clube e Abel Ferreira. É um técnico que já sabe mais a cultura do futebol português, então sabe da qualidade aqui do Porto, e eu acho que isso pode favorecer um pouco mais ao Palmeiras, porque eles já entendem o futebol português, mas estamos preparados. William Gomes, à procura de um lugar ao sol na equipa de Martin Anselmi, pedir mais do que os oitavos de final é pedir muito? A gente pode sonhar, mas eu acho que é jogo a jogo, né? Os três primeiros jogos são muito importantes. Temos jogo contra o Palmeiras, depois contra o Inter Miami, o Al-Ahly. Então acho que jogo a jogo, passinho a passinho, com fé em Deus vai dar tudo certo. Plantel todo às ordens de Martin Anselmi, Eustáquio já se juntou aos colegas de equipa. Este é o local onde o Futebol Clube Porto vai passar os próximos dias. O complexo de futebol universitário de Rutgers. Local calmo, sem ninguém a assistir, porque depois dos 15 minutos do treino, a porta fecha-se. Com a imagem de Pedro Miguel Gomes, João Pedro Silva, RTP New Jersey, Estados Unidos. Então e o Mundial de Clubes? Ora, o Mundial vai arrancar. O Porto é a primeira das duas equipas portuguesas presentes a entrar em ação. O jogo é no domingo, às 11 da noite, hora de Portugal. E o adversário é o Palmeiras de Abel. Um técnico que já sabe mais a cultura do futebol português, então sabe da qualidade aqui do Porto. E eu acho que isso pode favorecer um pouco mais ao Palmeiras, porque eles já entendem o futebol português, mas estamos preparados. E quem o diz é William Gomes, um dos brasileiros do Porto. Antevê um belo petisco no jogo com o Palmeiras. Porto, que além de Palmeiras, vai ter como adversários o Inter Miami de Messi e o Al-Ahly, campeão do Egito. Eu acho que o Porto tem boas hipóteses de se apurar para os oitavos de final, não achas? Eu acho que sim. Ouvimos a opinião abalizada da nossa Andreia. Que é sempre muito certeira ou não? Eu sou sempre a que falha. Não és dos piores. Apuram-se os dois primeiros de cada grupo. Só mesmo se der barraca é que o Porto não se apura. O Benfica joga já na próxima segunda-feira com o Boca Juniors. Zimana! O jogo deve ter o mesmo grau de dificuldade, mais coisa menos coisa, que o do Porto frente ao Palmeiras. Olha, para o Di Maria é o primeiro ensaio para a próxima época, que vai jogar no Campeonato Argentino pelo Rosário Central. Se o Benfica se apura para os oitavos de final, eu também acho que sim. Eu espero bem que sim. Espero que não deixe a boca amarga. Exato. Este primeiro jogo é muito importante para ambos. Se o Porto ganhar ao Palmeiras e o Benfica ao Boca Juniors, vão passar os dois, estou convencido. Sou convencido. Olha, o Florentino diz que o Benfica está nos Estados Unidos para causar uma boa impressão. Assim esperemos. Nós queremos a todo momento demonstrar uma boa imagem. Sabemos que a época não acabou como nós queríamos, mas nós estamos sempre pressionados para ganhar e isso é bom. Pronto, o Benfica quer deixar, diz Florentino, uma boa imagem. Será que eu sou feia? Estamos aqui a falar do Al-Ahly, que é adversário do Futebol Clube do Porto neste Mundial de Clubes. O treinador mais famoso da história do Al-Ahly, o mais titulado, é verdade. Aquele que conquistou os principais troféus foi o Manuel José, com 6 ligas dos campeões africanos. No total, ajudei o clube a ganhar 28 títulos, fizemos 9 finais continentais, ganhamos 8. Fizemos 5 finais da Liga dos Campeões, ganhamos 4. Muito bem. E ganhamos 4 supertaças. Ninguém cheirou nem perto. Nada. E 4 supertaças africanas. E já agora um terceiro lugar no Mundial de Clubes. No Mundial e o terceiro no Japão. Isso mesmo. O que é que lhe parece este Mundial de Clubes versão alargada, Manuel José? Manuel José que já participou em Mundiais de Clubes pelo Al-Ahly, como estava aqui a sublinhar. São demasiadas equipas, nesta altura não vai ser um bom espetáculo. Demasiadas. A próxima edição pode ter 45. Eu sei.
É um disparate perfeito para mim, na minha opinião, porque isto estão a condicionar os campeonatos seguintes. Os jogadores praticamente não têm tempo nem para descansar, nem para recuperar, nem para se divertirem, nem para aliarem-se completamente do futebol, limparem a cabeça, ok? E prepararem-se para uma nova época desportiva. Portanto, isto é um disparate perfeito. E depois, com as viagens todas pelo meio, ainda por cima, era o Mundial de Clubes no Japão. Isso mesmo. Eu lembro do Egito para lá, eram 24 horas. Era uma coisa maluca, não é? Tinha que jogar logo que chegava, não é? Não, e quando chegava eu ia passear com os jogadores, porque já sabia que depois para dormir era toda a noite, parecia um monstro de olhos abertos, ok? E depois eu ia para o treino e ia tudo bom, mal entrava no autocarro, já estavam as cabeçadas. Já estava todo a dormir. E portanto, esse fator pode ajudar as equipas sul-americanas neste Mundial. É verdade. Sem dúvida nenhuma, porque a diferença horária é diferente dos Estados Unidos para a América do Sul. Para a Europa. E também porque eles valorizam mais o Mundial do que provavelmente as equipas europeias. Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, acho que é um exagero, mas pronto, a FIFA é que manda, mas não manda bem. Não é? E o que é que o Manuel já falou aqui no início do programa da desilusão que foram para si os três grandes nesta época? O que é que lhe parece que o Benfica e o Porto, à luz daquilo que fizeram esta época, podem conseguir de positivo neste Mundial de Clubes? O Benfica mantém praticamente os mesmos jogadores. Não é? O Porto manteve os mesmos jogadores, mas fez um campeonato péssimo, uma Taça Portugal péssima, só ganhou a Supertaça, impensavelmente, depois de estar a perder 3-0. Aos 25 minutos estava a perder 3-0, acabou por ganhar a Supertaça. Teve 3 treinadores também, e portanto eu acho, espero enganar-me, que eu tenho o maior respeito pelo foco do Porto. O Porto vai fazer a sua travessia no deserto, com a mudança de direção e por aí fora, mas isto era uma conversa muito longa, e não interessa sequer. E portanto isto pode ser, digamos, uma boia de salvação para um bom início de campeonato, para um início de campeonato tranquilo, porque se morreram logo à primeira. Ok, se não foram apurados para a fase seguinte, a contestação vai aumentar e começa logo no início da época, começa logo nos jogos amistosos, nos jogos preparatórios e por aí fora. E portanto, o Benfica é um pouco isso também, porque se fizerem uma má prova, vai ser péssimo para o presidente, vai ser péssimo para o treinador. Não sei se o treinador continuará. Se o Rui Costa terá força mental para aguentar o treinador, já disse que ele fica, mas no futebol o que hoje é verdade amanhã é mentira, não é? E portanto acho que ficam estão os dois na vara, sem corda, estão na corda sem vara nem rede. E portanto depende muito daquilo que fizerem, o posicionamento do presidente, o futuro do Benfica e o posicionamento do treinador no futuro do Benfica. É só a minha opinião. O Mundial de Clubes começa no próximo fim de semana. Manuel Gé, foi um enorme gosto recebê-lo nesta que é a sua casa, na grande área. Muito obrigado. É recíproco, o meu prazer é sempre rever-vos de vez em quando, mas é sempre um prazer, porque foram muitos anos e tivemos sempre uma ótima amizade. Só precisamos é de comer a tal caldeirada que vocês têm que ir comer. Vamos marcar. Agora no fim do programa vai já ser marcada essa caldeirada. Obrigado. Rui Malheiro, Matilde Fidalgo e Bruno Prata. É também a última edição desta temporada da Grande Área, mas já sabe que há sempre muito desporto e muito futebol, com a análise dos melhores comentadores na RTP. Boa noite. Nós queremos a todo momento demonstrar uma boa imagem. Sabemos que a época não acabou como nós queríamos, mas nós estivemos no final a lutar por títulos e foram detalhes que nós não conseguimos fazer, mas nós estamos sempre pressionados para ganhar e isso é bom. As exibições de Carreras e de Florentino têm despertado o interesse de clubes europeus. O espanhol tem sido associado ao Real Madrid, o médio português ao Nápoles de Itália. Rumores que não servem de distração para os jogadores. A garantia é de Florentino. E nós tentamos permanecer a fazer aquilo que nós fazemos bem, que é jogar futebol e darmos o nosso melhor em cada treino e saber que estamos a representar o Benfica, ainda que haja muito ruído por fora. Nós temos que representar o nosso clube da melhor maneira, porque nós representamos o Benfica e não os clubes que os jogadores podem representar.
e nós tentamos e ficamos blindados com só daquilo que se passa, porque nós queremos sempre ganhar o jogo que vem a seguir e esse é o nosso objetivo. E o próximo jogo é frente ao Boca Juniors, na estreia dos encarnados no Mundial de Clubes. Um adversário complicado que obriga a exigência e cautela. É um jogo muito importante e queremos entrar logo com o pé direito e sabemos que é uma equipa que tem um futebol um pouco diferente do europeu, é uma equipa que é muito intensa, que vive de muitos duelos e nós nesse aspecto temos que equiparar, igualar ou ainda estar acima deles para conseguirmos a vitória. A preparação do jogo com os argentinos prossegue, agora com Otamendi. O argentino também já está com o plantel encarnado. Esse é meu segundo canal, veja só. Ele já está gerando uma renda de R$3.400 por mês, repercutindo notícias na internet, aplicando o método notícia lucrativa. Só que precisa fazer do jeito certo, claro. Quer entender melhor? Então manda uma mensagem aí, vou deixar meu zap fixado no primeiro comentário, beleza? Abraço!